As coligações partidárias têm impacto direto no tempo de propaganda eleitoral dos candidatos. Quanto maior a aliança, maior o tempo de exposição na televisão e no rádio. Esse tema é fundamental para entender como se constrói a estratégia de uma campanha e quais são os limites da legislação eleitoral. E para esclarecer esses pontos, nosso contato agora é com o advogado Tiago Santos, especializado em direito eleitoral. Bom dia, doutor Tiago. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por nos atender. Bom dia, Daniel. Bom dia, telespectadores da Revista Oeste. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui com vocês. Participam dessa conversa com o senhor Marcelo Suano, a Guta Pini e também dou as boas-vindas ao Enio Viterbo, que participa conosco como comentarista convidado nessa manhã mais uma vez. Bom dia, Enio. Seja bem-vindo. Bom dia, Daniel. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Daqui a pouquinho o Enio aparece na imagem aí para dar o ar da graça para a nossa audiência também. Bom, eu começo fazendo a primeira pergunta para o senhor. A chapa puro sangue do PL, existe uma tendência de que isso aconteça, uma vez que o Flávio Bolsonaro ainda não apresentou um vice. Isso pode reduzir em 20% o tempo do Flávio na TV em relação a Lula. Qual que é a importância das coligações para equilibrar esse tempo de propaganda? Perfeito, Daniel. Hoje a gente tem que fazer essa reflexão diante desse cenário que a gente vive hoje, que é um cenário tecnológico, né? A televisão, ela não tem mais vamos colocar, aquele protagonismo, né, que ela tinha anteriormente. Muito embora continue sendo o grande veículo de comunicação nas eleições, né? Então você tem a internet para fazer esse contraponto, né? Tivemos exemplos aí recentes na história das nossas eleições em que candidatos que não tinham tempo de televisão conseguiram alçar, né, vitórias expressivas, né? Mas a televisão continua sendo, né, inclusive, quando você fala do aspecto das coligações, esse é o grande momento, né, que já foi mais acalorado, né, quando a televisão, como eu disse, era protagonista, mas continua sendo um momento bem acalorado, onde os partidos procuram, né, fazer as coligações, porque a legislação prevê, né, que o partido ali tem 10% desse tempo de televisão para dividir entre partidos de forma geral, e 90% para serem divididos aí com as maiores bancadas do Congresso. Então, realmente, é um momento agora, uma chapa puro sangue, perder 20% desse tempo de televisão, vai ter que trabalhar mais a área virtual, que também é uma grande vedete dessas eleições. Quem faz a próxima pergunta para o senhor é a Guta Pini. Bom dia, doutor Tiago. Sempre uma alegria tê-lo conosco. Eu gostaria que o senhor esclarecesse um pouquinho mais com a sua didática para o nosso público, de fato, com base em que é feita essa divisão do tempo de TV. Quando o senhor fala em número da bancada no Congresso, o que o senhor está falando? É número de filiados, é número de deputados, senadores, é número de candidatos? Como é que é feita essa divisão do tempo de TV? Perfeito, Guta. Prazer também estar contigo aqui, como sempre. Então, a resolução 23.610, que vai trazer, né, o que está previsto na lei das eleições, ela vai prever que esses 10% são divididos de forma geral entre os partidos. E nesse primeiro cálculo, né, leva-se em consideração justamente para ter o respeito na proporcionalidade, na participação mínima, né, do tempo de televisão. Então você tem 10% para ser dividido entre aqueles partidos que não têm uma bancada expressiva. E esse cálculo dos 90%, ele vai ser exatamente feito em relação aos partidos que têm as maiores bancadas. Então, o que seria isso? Vamos explicar de forma didática. Que tem o maior número de parlamentares, né? Sejam deputados federais, e no caso de eleições estaduais, deputados estaduais e senadores também, né? Então, essa divisão é feita, esse cálculo é feito dessa forma. Por isso a importância, né, dos partidos sempre procurarem fazer uma maior bancada. Isso vai ter cálculo, inclusive, para efeitos de fundo partidário e também tempo de televisão. Quem faz a próxima pergunta agora é Marcelo Suano.
Doutor Tiago, bom dia. É sempre um prazer e um privilégio poder conversar com o senhor. Eu vou fazer uma pergunta aqui. No caso, quando se fala do cálculo do tempo em televisão, explica, até mesmo como o senhor falou, né, pode ter reduzido um pouco a importância em função das alternativas, que são, por exemplo, em especial as redes sociais, o que explica a preocupação em quebrar as redes sociais, não permitir que haja liberdade de expressão, para que a televisão continue sendo o mais importante canal para veicular a propaganda eleitoral, ainda mais que atinge um determinado público, que é um público-alvo de determinados segmentos ideológicos. Mas a pergunta que eu quero jogar para o senhor é, deixando de lado essa questão do tempo de televisão, como é que se dão as regras para a questão do debate debate em televisão, do debate entre candidatos? Porque me parece que as regras são diferentes. Por exemplo, se para a TV você precisa ter um determinado cálculo que permita que ele possa ter o horário de TV, no caso dos debates eleitorais, que vão ser feitos também pela TV, não existe essa obrigatoriedade. O senhor poderia esclarecer para o público, basicamente, quais são as diferenças e como que são as regras para os debates na TV? Perfeito. Os debates, ele vai fazer uma análise, né, sobre o entendimento da cláusula de barreira, né? Se o partido não alcançou aquele mínimo de eleitos do seu partido, ele acaba ficando fora, que acontece muito em debates que partidos pequenos não conseguem participar de debate. Então você tem esse viés. Na verdade, você vai estar direcionado exatamente nessa interpretação da cláusula de barreira. Não tem maiores circunstâncias em relação a isso. Agora, uma coisa que é interessante, Marcelo, e aproveito para aqui também dizer que é uma honra estar contigo mais uma vez, eu faço sempre uma reflexão, né? Você falou da questão da internet e sempre essa questão relacionada a suprimir essas garantias cada vez mais e tentar buscar até mesmo uma censura, né? E eu venho refletindo já há um tempo sobre as concessões televisivas. Por que eu falo isso? Porque está previsto na lei das eleições, inclusive na resolução 23.610, suas alterações, que os veículos de comunicação eles não podem favorecer determinada candidatura. Ok. Partindo desse raciocínio, o que a gente vê muitas das vezes, que a jurisprudência permite até que os meios de comunicação, não sejam eles televisivos e sejam eles via plataformas de streaming, enfim, possam ter preferências por uma candidatura. Mas ele não pode, de forma nenhuma, utilizar aquele espaço, eu vou falar da concessão pública pela natureza dela, para ter uma preferência e transformar essa preferência em propaganda negativa via consórcio, né? Porque aí você tem um poder enorme, né? que inclina até mesmo para o uso indevido de meios de comunicação, utiliza-se daquela concessão para ficar 24 horas contra um candidato, né, publicando o tempo inteiro só pautas negativas. Então, eu acho que perdeu um pouco esse viés, né, da televisão, e por isso o crescimento muito grande da propaganda e das pessoas, né, buscarem, né, canais alternativos de informação. Agora, deixa eu trazer só mais um elemento em relação à questão do debate para o senhor, doutor Tiago, para o Marcelo Suano, para a Guta Pini e também para o Enio Viterbo, porque o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República, que é promovido pela Band, foi adiado do dia 16 para o dia 23 de agosto. E mesmo com essa troca da data, o presidente e candidato à reeleição Lula avalia se vai participar do confronto com os adversários. O Flávio Bolsonaro, principal oponente do petista, por sua vez, informou, por meio da equipe de campanha, que avalia não ir aos debates se Lula realmente decidir não comparecer. Segundo a CNN, o petista e o indicado de Bolsonaro para disputar o Planalto sinalizaram já a preferência de trocar a presença nos debates por participações em sabatinas na TV e no rádio. Nesse sentido, trocar uma presença, né, num debate, seja esse o primeiro, o segundo, a gente vê que a maioria dos principais candidatos que estão à frente, cujos partidos
eles podem estar. Aliás, existe essa questão da cláusula de barreira também, né? Qualquer um dos candidatos, né? O professor Marcelo Suano dizia isso aqui para a gente, pode participar. Bom, o fato é, dois dos principais candidatos ali, que estão numa disputa acirrada pelo primeiro lugar, eles podem trocar esse debate por uma sabatina? Isso é algo viável? Não há nenhum impeditivo legal que exija que eles participem também do debate na televisão antes de ir para alguma sabatina? Olha, Daniel, não existe, não. Realmente é o poder discricionário de determinado candidato de ir ou não ir ao debate, né? Esse campo também da sabatina acaba acontecendo de forma paralela aos debates, mas o que a gente vê, né, acho que aí vai mais para o viés de táticas, de estratégias de campanha, né, é que a eleição há uma polarização, né, óbvia nessa eleição entre o senador Flávio e o presidente Lula, e acho que as campanhas estão olhando para isso, né? O Lula, sabendo que se ele vai a um debate, ele, como o único candidato ali, né, representante da esquerda, vai ficar ali sendo sabatinado por demais candidatos da direita, né? E a campanha do Flávio, por outro lado, também, ele busca essa polarização com Lula, né? O que as pesquisas demonstram que a disputa das eleições está entre esses dois candidatos. Então, acho que é uma tática de campanha, mais pelo viés de estratégia de coordenação partidária, mas que não há nenhuma vedação de participar, né, de outros eventos, né? Como você falou, não tem essa ligação, se eu não for ao debate, eu estaria impedido de participar de outros eventos, de outros tipos de sabatina, não tem essa vedação. Doutor Tiago, só para tirar uma dúvida, quando nós falamos da propaganda na TV, pelo tempo de TV, isso exige que seja respeitada a cláusula de desempenho, no caso a cláusula de barreira. Mas no caso do debate, só confirma para mim, talvez eu tenha interpretado errado, mas no caso dos debates, o que existe é a obrigatoriedade para que estejam presentes no debate aqueles que estão dentro da cláusula de barreira, podendo eles aceitarem ou não. Eles não são obrigados a ir. Mas é dado à TV o direito de, além desses que são obrigados a estar lá pela legislação, eles podem convidar qualquer um que esteja no debate eleitoral, no processo eleitoral. É correto isso que eu estou falando? Isso exatamente corresponde a isso? Correto, exatamente isso. É porque eu falei sobre o viés da cláusula de barreira de forma genérica e não aprofundei realmente o que você colocou agora de forma mais didática. É isso mesmo, professor. Deixa eu passar agora a palavra para o Enio Viterbo, que tem um questionamento para o senhor. Bom dia, doutor Tiago. Gostaria de mudar um pouco o foco, fazer uma pergunta sobre propaganda eleitoral antecipada. A gente tem visto aí uma série de decisões do TSE nesse sentido. O próprio presidente Lula falou, se não me engano, outro dia, não sei se foi ontem ou anteontem, em um palanque ele disse: eu pedi voto para determinado candidato numa convenção, acho que foi em São Paulo, e eu vou ser multado. Desculpe abusar da sua boa vontade, mas eu vou fazer duas perguntas. A primeira é: qual é a sanção cabível para a propaganda eleitoral antecipada? E, em um segundo momento, eu gostaria de saber do senhor se existe alguma forma de coibir essa prática, porque ela tem sido feita de uma forma sistemática, e eu acredito que a sanção que o doutor vai explicar não está sendo suficiente para coibir esse tipo de ação. Então, eu gostaria de saber se é possível e qual é a consequência de um candidato que deliberadamente se propõe a violar a legislação eleitoral, fazendo propaganda antecipada dia sim, dia também, só que ele se dispõe a cumprir a sanção que o doutor vai colocar. Existe alguma forma de coibir isso? Bom dia. É uma pergunta muito interessante, né, que realmente traz essa reflexão. A propaganda antecipada, né, esse período de pré-campanha que vai até o dia 15, agora de agosto, realmente esse tipo de pedido de voto, seja ele direto, indireto, e também
através daquelas palavras mágicas que a gente chama de word magics, né, que a jurisprudência vai tratar isso, aquelas palavras, conto com seu apoio, eleja, que o candidato, o pré-candidato brasileiro sempre busca aquele chamado jeitinho brasileiro. Então, a jurisprudência também passou a tratar, né, desses pedidos indiretos, implícitos de voto. Hoje, realmente, a punição que se tem é a penalidade de multa, né, nesse período de pré-campanha. E, realmente, já é uma coisa que a gente tem que parar para analisar, que está obsoleto. O Congresso tem que começar a pensar nisso, de uma penalidade com viés, né, com potencial maior. Porque, principalmente para os candidatos que estão, vamos colocar assim, que estão com a máquina, que detêm o poder econômico, o que é uma multa eleitoral? Então não tem maiores transtornos para a campanha. Ele vai pagar a multa e vida que segue. E mais alarmante ainda quando se fala isso de forma consciente, né? Para mim parece um deboche da legislação eleitoral e da própria justiça eleitoral, né? Esse é um ponto. O que eu penso, né? Agora, pegando um gancho no que você falou, né? O que a gente pode pensar, né, em termos, né, desse período, que também tem chamado a propaganda antecipada negativa, né? Essa propaganda antecipada negativa, quando ela ganha transtornos de desinformação, aí sim, depois do registro de candidatura, você consegue propor uma ação que já tem um cunho de cassação de registro de diploma com base nisso, né? Então vamos separar dois nortes aqui. O primeiro, propaganda antecipada com pedido implícito de voto ou pedido direto, penalidade multa. Propaganda negativa, se ela vier de elementos ali, né, que tragam a conotação de desinformar, né, naquele momento ali ela pode ser penalizada posteriormente com uma ação que a gente chama de ação de investigação judicial eleitoral, que leva à cassação do mandato ou diploma, caso o candidato tenha sido eleito. Doutor Tiago, mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Volte em breve, temos ainda muitos assuntos relacionados às eleições, à lei eleitoral para discutir, para debater e para ouvi-lo aqui no Jornal da UESP, primeira edição. Muito obrigado, Daniel. Agradeço aos convidados pela gentileza e cortesia de sempre também. Um ótimo dia para todos. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.